Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eleve a Revolução Jesus. A verdadeira revolução só tem sentido se estiver ligada a um nome: Jesus. Revolução que é consequência de uma transformação que esse Jesus realiza em cada ser. Experiência que nos eleva, buscando não o que é transitório e passageiro, mas o que permanece. É leve a Revolução Jesus, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mesmo comportando renúncia, perseguição, cruz, o anúncio do Evangelho nunca será um peso. Pelo contrário, é sinal de esperança para uma humanidade desolada. E leve a Revolução Jesus. Na experiência com o Senhor surge um entusiasmo contagiante. O Evangelho vivo e vivido é contagiante. Por isso nós seguimos a ordem de Jesus para toda a igreja. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. O Revolução Jesus está no ar. Elevar-se. Você já percebeu o quanto você traz consigo este anseio de buscar as coisas lá do alto? Inclusive, isso é uma ordem da Sagrada Escritura. Buscai as coisas do alto. O ser humano traz em seu interior a sede pelo infinito. E somente aquele que é eterno pode preenchê-la, o próprio Deus. Não é à toa que Santo Agostinho nos ensina: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Quanto tempo temos, isso só Deus sabe. Tempo de ficar atento, Jesus voltará. Quanto tempo temos, isso só Deus sabe. Tempo de ficar atento, Jesus voltará. De que vale ao homem ganhar o mundo e vir a perder a vida eterna? O dia do Senhor não tardará. É preciso buscar o que não passará. O dia do Senhor não tardará. Ele virá com glória, veremos seu poder. Quanto tempo será que temos, hein? Como assim, ó? Quanto tempo temos? Isso só Deus sabe. Tempo de ficar atento, Jesus voltará. Quanto tempo temos? Isso só Deus sabe. Tempo de ficar atento, Jesus voltará. E de que vale ao homem ganhar o mundo e vir a perder a vida eterna? O dia do Senhor não tardará. É preciso buscar o que não passará. O dia do Senhor não tardará. Ele virá com glória, veremos seu poder. Tá vigiando? Então como assim, ó? Com vigia que a aurora espera, assim como a noiva esperando o amor. Veremos novos céus e nova terra, Maranata vem o dia do Senhor. Com vigia que a aurora espera, assim como a noiva esperando o amor. Veremos novos céus e nova terra, Maranata vem o dia do Senhor. O dia do Senhor não tardará. É preciso buscar o que não passará. O dia do Senhor não tardará. É preciso buscar o que não passará. O dia do Senhor não tardará. Ele virá com glória, veremos seu poder. Como não sabemos quanto tempo temos, precisamos aproveitar bem o tempo presente. É isso que a gente vai fazer em boa companhia. Xará, bem-vindo! Obrigado, alegria estar de volta aqui no Revolução e falar desse tempo de Deus, essa experiência de elevarmos a nossa vida a Deus. Enfim, estamos aí para aquilo que rolar. E estou hoje agora com
o meu gêmeo aqui, né? Brother aí do lado, é mesmo, gente, A remete. galera briga com a gente, olha aí, vê se parece um Tão pouquinho. parecido aí. De longe, né? Obrigado. Fagner, sempre presente aí, bem-vindo também, Fagner. Valeu, Thiago. Tamo junto aí. Minha versão sertaneja. Sertanejo é isso, tem. Tô tentando Vai que- arrastar o sertanejo aqui, tá difícil, rapaz. Não quis cantar uma moda sertaneja. Vamos ver, não, no final, até o final a gente vai sair uma sertaneja aí do improviso, vamos ver. Ó, mas a classe feminina também bem representada aqui pela Renata, bem-vinda, Renata. Sim, obrigada. É um prazer estar aqui. Boa companhia. Boa Representando, música. né? Isso, tem que estar representando bem a classe aqui, Sim. né? O Thiago também é considerado agora o homem do tempo, né, Thiago? Porque música de tempo, fala do Só faço tempo. previsão do tempo, O tempo, não é, cara? Ai, meu Deus. Deixa pro ímpio aqui mesmo, cachorro Isso, paulista. Mas que bacana, o Thiago já bem disse, nós queremos aproveitar esse tempo presente para falar sobre algo que nos edifica, elevar. Essa palavra que está presente na Sagrada Escritura em vários momentos, né? Vários salmistas se utilizam, né, dessa palavra do elevar, ser elevado. Isso diz muito para nós cristãos, né? Do se elevar, do se desprender dessa terra, de buscar as coisas do alto. Então, essa é uma busca constante de cada um de nós. Eu começo já desse início dizendo perguntando para vocês, melhor dizendo, essa palavra, ela remete o que a vocês? Elevar. Elevar, pra mim, é algo que você precisa alcançar, jogar pra cima. E como eu também fiz a experiência de morar na Terra Santa, é muito pessoal isso, porque ali em Jerusalém nós temos a Igreja do Pai Nosso, e logo em frente, assim, um pouquinho pra frente, nós temos o local da ascensão de Jesus. Então ali ele foi elevado ao céu. Então quando eu penso nessa experiência de elevação, se o próprio Cristo ele foi elevado ao céu, quem sou eu também para não fazer esse mesmo caminho, para não trilhar esse mesmo caminho? Então, quando fala de elevar, para mim, eu já visualizo, claro, um pouco do santuário ali, né? Que é esse santuário Remete lá, né? da ascensão. E também esse esforço, né, de buscar, de me vencer e de buscar no tempo atual, no tempo presente, como você falou, né, de ser o cara do tempo, mas ser esse consagrado, esse missionário que realmente submete a sua vida a esse caminho de elevar, né, de continuar. Elevação, para mim, ele fala eu me lembro, me remete, né, já que você fez a pergunta, quando fala de elevar? Elevador, enfim, é algo que está sempre subindo, que a gente realmente não dá para ficar mais aqui. Já é um outro plano. Você vai mais para cima e isso te exige. Então, Sim. é isso. E é vida cristã, né, Thiago? Como você disse, o próprio Jesus, né, foi elevado, né? Nossa Senhora, né, como um dogma, foi elevada ao céu também. Então, Jesus que veio à Terra, mas para nos impulsionar para uma elevação. A própria vida mística, né, o nosso itinerário espiritual diz de uma ascese, né, diz de um caminhar, diz de um se elevar. Então, não tem como, nós estando aqui, não pensarmos nessa projeção maior de algo que está acima, de algo que nos convida a ser elevado. Sim, me remete também ao transcendente, né? Ao que transcende de nós, que sai do natural para o sobrenatural. Então, você falou do salmista, eu lembrei daquele salmo, né? Que fala, eleva os olhos para os montes. sim. De onde virá o meu socorro? Do alto, né? O meu socorro vem do Senhor. Então, esse olhar para cima, olhar para o céu, é de lá que vem o nosso socorro. E é ali que eu quero ir também, né? O meu lugar é o céu. Sim, é o que a gente busca e tá lutando para chegar lá, né? Tá buscando, ó, com todo afinco. Com certeza, esse elevar para mim ele significa justamente essa disposição, porque para elevar é preciso haver essa disposição, de buscar de fato as coisas do alto, né? Que nem o Thiago cantava agora, aquilo que não vai passar. Então para mim remete a isso. Essa elevação é preciso haver disposição, essa disposição de buscar as coisas do alto, aquilo que não vai passar, aquilo que não é fácil, né? De conquistar, que exige ali sacrifício, exige essa disposição. E a gente vai vendo que na nossa vida pessoal isso vai acontecendo, né? Na nossa caminhada com Deus, eu vejo por mim mesmo. Deus ele vai fazendo, claro, com que a gente viva de maneira coerente aqui nessa terra, que a gente busque o nosso processo de conversão, mas o nosso coração vai ansiando por isso, como a Renata disse. É o céu, é o eterno, é aquilo que está mais alto, porque existe algo a mais. Eu sempre gosto de dizer, o coração do homem, ele não se contenta com pouca coisa, porque a gente foi feito para o grande, né? A gente não foi feito para o pequeno, a gente foi feito para as coisas do alto. Aí vai dizer lá São Paulo, né? Buscai as coisas do alto. Ele está incentivando, buscai aquilo que permanece, aquilo que é eterno. E viemos aqui para o Café do Feijão, para termos uma conversa com o Diácono Helenildo, uma conversa elevada. E eu já quero ir direto ao ponto. Diácono, Deus, né, se encarnou, né, no seio da Virgem Maria. O Jesus, né, nasceu, se submeteu, se rebaixou essa condição humana para nos elevar. O que significa isso e em que ele nos eleva?
quando fala que Cristo se encarnou, que ele se rebaixou à nossa condição humana, só nesse aspecto nós já podemos perceber algo muito grande, que é o amor dele por cada um de nós. Deus, ele cria o tempo e cria o espaço, mas por causa de nós ele se limita ao tempo e ao espaço. Quando eu penso em Deus, eu tenho sempre que compreender Deus como um ser espiritual, que não possui como nós mãos, pés e assim por diante. Não existe tudo aquilo que é próprio de uma pessoa. E uma vez que existe em nós o corpo, esse corpo ele se limita ao tempo e ao espaço, logicamente. E quando Deus assume esta condição humana, ele assume por completo, inclusive as nossas próprias limitações. Basta pegar Jesus, quando ele precisava ir de um lugar para o outro, ele não bilocava não, ele ia caminhando. E o caminhar dele cansava, ele se limitou inclusive ao cansaço humano. Jesus teve sede, como qualquer um de nós, se limitou a ter que beber água. Jesus se limitou a ter que no final da tarde dormir, porque estava enfadado, cansado e assim por diante. Tudo isso para que nós, nesse aspecto, fôssemos elevados. Elevado como? A condição de filhos de Deus. E aqui está, digamos, o aspecto principal da encarnação. Jesus se encarna para que nós possamos participar da vida divina. Em outras palavras, ele se encarna para que eu, você e assim cada um de nós pudéssemos viver no seio da Trindade. Isso é belíssimo demais. Que a minha oração suba a vós como incenso, Senhor. Vamos falar um pouco sobre a realidade do uso do incenso na liturgia da Santa Missa. Geralmente nós vemos o incenso presente nas celebrações solenes, também nas Santas Missas de domingo, geralmente você vê o uso do incenso. Por que o uso do incenso? Na liturgia sabemos que nós rezamos com nossas palavras, com o nosso louvor a Deus, mas também é muito rico o simbolismo e os nossos gestos. Por exemplo, gesto de humildade quando rezamos de joelho. Também o incenso se insere nessa do simbolismo, rezar com o visual também. Por isso que eu iniciei com o salmo, que suba a vós a minha oração como incenso. Esse desejo de nos elevarmos a Deus em nossa oração, nos colocar na liturgia, é uma das expressões e um do simbolismo do incenso também. Vendo pessoalmente na vida hoje, de que maneira Deus tem nos elevado, né? Na sua vida pessoal, na sua busca de conversão, que é diária, que é constante, como que essa elevação ela tem acontecido, porque também não deixa de ser um desafio, né? Porque nós estamos aqui e tem muita coisa que quer nos prender aqui, que quer nos enraizar aqui. Vai nos dizer a palavra, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como é que esse processo ele vai acontecendo aí na vida pessoal de cada um de nós? Nós temos aquela primeira conversão, né, que o Senhor nos atrai, aquele encontro com Jesus, mas essa conversão não para, né? Eu vejo isso na minha vida, é uma constante conversão. O Senhor, de tempos em tempos, ele parece que ele dá uma apertada na gente, assim, para dizer, olha, não esqueça das coisas do alto. Então, eu vivo isso constantemente na minha vida. Hoje, especialmente, eu tenho vivido um processo mesmo. É como se eu tivesse me encontrado com Jesus novamente, sabe? Legal. Jesus sacudindo, assim, Renata, olha para o alto. Porque a gente tem a tendência de ficar aqui embaixo, né? Com os prazeres desse mundo, com os afetos deste mundo. E na nossa correria, não esquecer de olhar para o alto. E o Senhor, Ele sempre faz com que algo na nossa vida, às vezes é uma doença, às vezes é uma situação na família, não sei. Ele faz com que a gente perceba a presença dEle ali, para não esquecer dEle, para que a nossa meta não saia do lugar, né? Que a gente caminhe para Ele mesmo. Então eu tenho vivido afirma isso, né? Sim. Essa meta que precisa estar muito clara pra gente, né? Eu penso que é esse caminho mesmo que a Renata disse, né? A gente tem um primeiro encontro pessoal com Cristo, e depois isso prossegue. Os santos mesmo dizem que na vida espiritual, se a gente não avança, né, a gente regride. Então, é um processo de constante busca dessa elevação mesmo, né? Se a gente pensa até no nosso físico, né? A gente
O Fagner gosta aí de pegar uns bichão, né? uns cavalos. Os cavalos aí, né, cara? Não sei, pelo que eu sei um pouco da história dele, né? Mas você mexer com roça também, né? Com esse serviço braçal, né? Eu, por exemplo, sou carioca, sou lá do Rio de Janeiro. Então, eu só fui mexer um pouco com terra, conhecer um pouco disso na minha formação inicial em Lavrinhas. E ali, cara, quando eu fui mexer na mandioca e arar a terra, e esse trabalho também braçal, ele te exige um aprendizado. Então, assim como no início, eu, me lascava toda a mão. Primeiro eu criei na força, né? Aí eu vi que não era na força, mas tinha já um caminho, um caminho até mais técnico de você trabalhar na terra, de você pegar numa enxada, de você fazer esse trabalho. Aí quando eu fui vendo que existe, de fato, uma técnica que me ajuda, eu fui percebendo que eu não precisava de tanto esforço ali no meu corpo. Eu tô dando esse exemplo para dizer que no caminho espiritual também é assim. A gente vai se conhecendo cada vez mais e a gente vai sabendo qual é o caminho mais rápido para a gente viver essa conversão contínua, essa experiência com Deus. Por exemplo, na minha pregação, se eu continuo só dando o mesmo testemunho, lá de 1994, lá de 1993, quando eu conheci a Canção Nova, então parece que é aquela água parada. Estagnou, né? Parou. Não, mas e assim acontece no meu processo. Um dia eu compus lá, pão e vinho te apresentamos neste... E aí, o que o Thiago vai continuar compondo? Que experiência é essa que Deus continua fazendo comigo? Então, como a Renata falou, esse ano eu fui pra JMJ, em 2019. E aí, quando chegou ali naquela multidão, eu senti um toque de Deus e Deus falou assim, pessoal pra mim, no meio daquelas bandeiras, mais de 600 mil jovens ali no Panamá. E quando eu olhei para aquele monte de bandeira, aqueles diversos países, Deus falou assim só para mim. Ei, Thiago, tá vendo essa multidão? Mas ainda assim eu tenho por você um amor que é só seu. Um amor particular. Não foi mais aquilo de, Thiago, Jesus te ama, viu? É linda essa experiência. Não, deixou de ser algo que eu ouvia e passou a ser uma experiência concreta. Essa elevação, né, que o Thiago vai falando, dessa realidade que não se esgota, né? Quando a gente está em busca do buscar as coisas do alto, o Espírito ele não vai esgotar a inspiração, aquilo que é a vontade dele, seja na música, na pregação, é sempre novo, né? Então, na busca por essa elevação, nessa atitude de se elevar, né? De buscar as coisas do alto, o novo de Deus ele vai se dando. Agora, quando a gente estagna, né? Estagna, tipo assim, nada mais acontece, nada se renova, que a gente para, porque esse é um caminho de ascese, né? É um caminho de ascese, é um caminho de crescimento, é um caminho ali das virtudes também, né? Eu vejo nesse processo de elevação a importância de crescer mesmo nas virtudes, de buscar e trabalhar elas, de romper com aquilo que impede com que elas cresçam. Então, nesse processo aí de elevar, é fundamental ter essa consciência, né? Essa disposição e também essa busca aí pelas virtudes, na certeza de que o Espírito ele renova quando a gente está nesse processo contínuo de buscá-lo, né? E você, em que área Jesus tem realizado uma revolução? @Revolução Jesus, responde lá nas nossas redes sociais, que a gente também quer saber da sua partilha, que com certeza Deus está fazendo em você. Não sai daí, o break é rápido e a gente já volta, porque estamos querendo ser cada vez mais elevados. Elevar, e para ajudar ainda mais a elevar, bora cantar uma boa composição, uma boa música, uma boa canção. Manda com tudo, Thiagão. Vamos, a gente vai cantar só um refrão e é dele, uma bem famosa do nosso Monsenhor Jonas Abib. A gente vai... Não dá... Sertanejo vai também? Mas pra negar... Vai, Fagner. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá
Revolução Jesus, se você perdeu o primeiro bloco, não precisa ficar triste, porque no tv.cançãonova.com você pode acompanhar todos os programas que estão lá disponíveis para você ver, rever e compartilhar quantas vezes você quiser. Hoje o tema é elevar. Afinal de contas, a Revolução Jesus, ela realiza em nós uma elevação, nos fazendo buscar as coisas do alto, mirar no alto, a se desprender dessa terra. Esse é um dos efeitos da verdadeira revolução que Jesus faz no nosso coração. Eu vivo a Revolução Jesus. E não estranhe, porque Revolução Jesus era a primeira palestra dos nossos encontros de jovens. O professor Felipe, que muitos conhecem, dava palestras dos nossos encontros. E a primeira palestra se chamava Revolução Jesus. E nós éramos chiques, né? E dizíamos em inglês, Jesus Revolution. Não tem uma pronúncia inglesa boa, mas era assim que a gente chamava, abria aquele encontro. E quantos frutos! Cada Revolução Jesus que acontece agora abre portas, abre corações e realiza um trabalho enorme nas pessoas. Você que está participando do Revolução Jesus, você que nos acompanha pela televisão, jogue-se na Revolução Jesus, atire-se sem medo, deixe que essa revolução tome você inteirinho, inteirinha, para que Jesus faça de você alguém novo, alguém nova. Eu sou Revolução Jesus. E você? É preciso dar tempo ao tempo para não seguir qualquer vento. Os impulsos do coração podem nos enganar. És capaz de fazer tua história, faz com Deus uma história nova. Perguntar para onde ir é melhor do que cair. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar teu caminhar. É preciso dar tempo ao tempo para não seguir qualquer vento. Os impulsos do coração podem nos enganar. És capaz de fazer tua história, faz com Deus uma história nova. Perguntar para onde ir é melhor do que cair. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar seu caminhar. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar teu caminhar. Estamos falando de elevar.
E para a gente ser elevado, a gente precisa entender que tem coisas que a gente precisa perder, porque tem coisas que nos prendem, nos amarram, que se eu não me desvencilhar delas, eu vou ficar preso, vou ficar amarrado e não vou conseguir viver essa elevação. E o Papa Francisco, quando ele esteve aqui no Brasil, na JMJ, né, ele deixou aqui claro, né, claro, a presença dele que passou por aqui, mas dentre tantos discursos, tem um em especial que nós do Revolução Jesus temos muito carinho, porque ele falou sobre o ser revolucionário. Eu quero trazer esse trecho, foi no momento em que ele teve com os voluntários, que ele trouxe essa palavra e que é tão significativa para nós e que nos dá tanto sentido. Na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que o importante é curtir o momento, que não vale a pena comprometer-se para toda a vida, fazer escolhas definitivas para sempre, uma vez que não se sabe o que reserva o amanhã. Em vista disso, eu peço que vocês sejam revolucionários. Eu peço que vocês de irem contra a corrente. Sim, nisto peço que se rebelem. Mas, gente, ir contra a corrente, né? Ir contra essa cultura do provisório. O Papa pede que nós sejamos revolucionários. Às vezes essa palavra revolução, se a gente vê só num contexto histórico, ela tem uma visão um pouco negativa das consequências de uma revolução, que foi algo radical e que trouxe consequências. Mas nós estamos vendo o outro lado da moeda, uma revolução que é necessária, é preciso que ela aconteça, porque ela vai marcar uma história como marca a nossa história pessoal. E aí? E contra a corrente, estando nesse mundo que quer nos arrastar, que quer nos levar. O Thiago até tinha um programa, né? Contra a maré, então também pega um link. Mas que é de fato, a gente tem que estar indo contra a correnteza, indo contra a maré do mundo que quer literalmente nos arrastar e que se a gente não se posicionar, se a gente não ter uma postura ativa, a gente deixa se levar, né? Vai lá, vai lá. Nessa realidade de revolução, eu lembro que antes mesmo de entrar na comunidade, lá no tempo ainda de grupo de jovens, grupo de oração, essa realidade da revolução era muito concreta, porque de fato, é isso que acontece, né? A massa, né? A grande massa, a maioria das pessoas, ela tá tudo indo para um rumo, e a gente, né, que opta viver uma realidade de revolução, né, como o Papa bem disse aí, é totalmente ir contra essa massa aí. Só que na minha realidade, onde eu vim, né, só que pra mim, aí já vai aquilo que é meu jeito, minha personalidade e tal, que sempre foi aquela coisa do oposto, né? Se todo mundo tá indo pra um canto, fala, não sou obrigado, né? Então eu via todo mundo fazendo uma coisa, seja na realidade da afetividade, da sexualidade, de bebida, droga. Então pra mim aquilo, eu falei, caramba, mas tá todo mundo fazendo isso, tipo assim, é tudo muito fácil. Então, e dentro de mim sempre tinha aquele desejo do desafio, da dificuldade, do sacrifício que tá dentro de nós, né? Que isso é inerente. E eu trazendo tudo isso dentro de mim, foi quando eu fui... Deus se utilizou disso para que eu não vivesse uma vida desregrada, uma vida ali de perdição mesmo. Uhum. Ali, indo no fluxo. Então, bati de frente mesmo. Então, assim, é claro que... eu lembro que no começo era até um certo orgulho, né? Hoje eu olho pra trás e vejo. Tipo assim, não, eu vou fazer diferente, eu vou agir diferente. Então, quero ser diferente. Todo mundo tá fazendo isso? Não, eu vou fazer o contrário. Porque é muito fácil, não quero facilidade. E também tá a dificuldade, né? Que é uma realidade hoje, né, nos dias de hoje, é a questão das escolhas definitivas, né? Uhum. Então, dentro de mim também tinha isso. Não, eu preciso ter decisão, eu preciso assumir as responsabilidades, né, daquilo que são daquilo que é a minha vida, daquilo que são as consequências das minhas decisões. Então, antes já buscava ver essa revolução, só que eu não sabia que era esse nome, né? Mas dentro de mim já tinha esse desejo de ir contra a corrente. E é um desafio, porque ela vem com tudo mesmo. É como você tá na contramão ali, numa rodovia, e vem caminhão, e vem trem. E eles vêm com força mesmo e passa por cima. Mas a certeza daquilo que é a minha decisão, a meta que eu coloquei, que eu estabeleci, isso é o que sustenta, é o que faz a gente permanecer firme nessa contramão aí. Mesmo querendo passar por cima, e passa mesmo. E passa, né? Nossa Senhora. E uma coisa interessante que você falou, isso é nato, tá dentro da gente, né? Existe essa disposição. Aí quando a coisa foi cristianizada, né? Você soube só canalizar, não se tornou mais um objeto apenas de orgulho de que eu vou contra, pra ser o contra, não. Mas eu preciso ir contra, porque a minha meta diz que eu preciso ir contra isso aí, da verdade, daquilo que é... Por que eu tô indo contra? Uhum. Tendo noção daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o certo, né? Daquilo que é essa concepção da verdade, né? Que é fundamental. Diácono, e a encarnação de Jesus a gente pode dizer que foi uma verdadeira revolução.
né, que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Mas assim, no que consiste mesmo essa verdadeira revolução Jesus? Literalmente, a grande revolução Jesus é o aspecto da encarnação. Basta a gente retomar, por exemplo, para qualquer judeu, para o povo de Israel de modo geral, eles tinham isso muito vivo dentro deles, o Deus que caminhava com eles, o Deus que ia à luta com eles. Tanto é que a palavra Israel quer dizer isso, o Deus que combate, o Deus que está junto, o Deus que permanece do lado e assim por diante. Para nós cristãos, nós não temos só um Deus que caminha conosco, que está do nosso lado e assim por diante. Nós temos um Deus que se fez um de nós. Então, esta é a grande quebra, digamos assim, de paradigma e a grande revolução que aconteceu no mundo. Deus se faz um ser humano, Deus se faz uma pessoa. Pode ver até nas outras religiões, quando se trata da presença de Deus, até o nome se evita. Tanto é que o próprio judeu, ele evitava falar o nome de Deus. Então dizer que Deus se encarnou, Deus o livre, essa expressão. Por isso até é um mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão. Porque às vezes a gente fica assim, mas como é isso? Mais ou menos assim. E a encarnação nesse aspecto é esse quebra de protocolo, quebra de paradigma, porque esse Deus se encarna, se faz um de nós em tudo, como São Paulo vai dizer, menos no pecado. E dizer também e entender o aspecto da criação, entender o aspecto da encarnação é dizer que o ser humano, a partir de então, começa a fazer parte da santidade de Deus. E o que significa fazer parte da santidade de Deus? Significa cada pessoa ser inserida de alguma forma no seio da Trindade. O aspecto que até então era só um aspecto divino, só para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com a encarnação eu posso fazer parte. Por isso que está na Bíblia escrito, né? Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Vai dizer assim que é possível. Com a encarnação, eu posso dizer, é possível a Regiane, é possível o diácono Helenildo ser perfeito. Olha só, Deus não nos chama só para um aspecto não, da perfeição. Ser perfeito tal como é Deus. Por quê? Uma vez que Cristo se encarna, Ele nos dá essa capacidade da perfeição máxima na condição humana, mas o máximo de perfeição. Porque a minha perfeição não é baseada na do diácono, a perfeição da Regiane não é baseada na perfeição da Regiane, é baseada na perfeição da Trindade. É por isso que cada vez mais nós podemos superar, sermos mais santos e melhores, entre aquilo que nós falamos anteriormente. Com a encarnação, tudo aquilo que é humano foi infinitamente elevado. Então a capacidade de amor nossa não é qualquer amor, é amor da Trindade, é amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que tudo é elevado, é como se, digamos ali, alguma coisa estava fraquinha, com 1%. Vem Jesus, se encarna e vai para a potência máxima. Eu já era, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tô indo com eu já era e eu ia na corrente. A corrente estava indo, eu estava indo. E foi o meu encontro pessoal com Jesus que aconteceu no Revolução Jesus, de 2012. Num aprofundamento radical, no Amazopirém, bem específico, que fez eu mudar essa minha mentalidade. Legal. Mas eu era dessa mentalidade, mesmo até na igreja, mas era um pela outro cá, o povo chamava para aquilo, eu ia, o povo chamava para outro, eu ia. Então, assim, eu vejo a cultura, né? A gente é muito levado, né? Tudo que tá indo, que é novidade, eu tô lá. O jovem quer uma novidade, o jovem gosta do novo, do diferente. Então, romper com isso mesmo, né? E na minha história foi o encontro com Jesus que me fez ter esse ímpeto de ir contra a corrente. De mesmo que todos estejam indo por um caminho, eu decidi, não. Eu sei que tem algo maior, essa elevação, esse olhar para cima e seguir por outro caminho e ter essa coragem. Mas é difícil, né? No mundo que nós vivemos hoje é difícil. Mas precisa de Jesus, de Cristo, para ter força para seguir. Mas foi esse encontro, né? Esse encontro que foi determinante que marcou, que literalmente fez você mudar de direção e tomar consciência. E a gente entende isso, que é esse encontro pessoal que faz com que a coisa ela mude. É uma experiência concreta. Não tá falando de uma teoria apenas. Vá só de um convencimento, né? Vá por aqui, porque é melhor. Isso é importante, mas é a experiência que marca, né?
E por isso eu posso, né, acreditar que é possível chegar à santidade, porque não depende muito de mim, depende da graça de Deus, né? É Ele que nos eleva. A graça é infinitamente maior e disso a gente não pode abrir mão. Todo discurso que fugir disso está fugindo da proposta original do Evangelho. Existe a nossa parte, nosso esforço, lógico, e precisa existir, mas a graça é sempre infinitamente maior. Nesse aspecto é que nós podemos compreender que nenhuma tentação ela é maior do que a graça que está em nós de vencê-la. Hipótese nenhuma. Porque senão eu posso dizer, a tentação que eu estou sentindo, a vontade de pecar que eu estou sentindo é maior do que tudo. Não, não é verdade. Um discurso também muito equivocado, que muitos jovens, inclusive, caem nessa tentação, digamos assim, é dizer, olha, eu sou fraco e por isso eu não vou lutar pela santidade. Não é verdade. Maior do que a fraqueza é sempre a graça. E maior do que a vontade nossa em pecar é a vontade de nós sermos santos. Que dentro de nós fomos criados para a santidade. Uma vez nós fomos criados para a santidade, uma vez nós fomos inseridos na santidade de Deus, então a santidade brota aqui dentro do nosso coração. Pode estar meia obscura, escondida por algum pecado que nós estamos fazendo ou por uma situação desta forma. Mas para dizer que o desejo de céu, o desejo de eternidade é infinitamente maior. É como a fonte que está dentro de nós e tem alguma coisa que está impedindo da água brotar. No que a gente tira ali o que está impedindo, isso não brota com toda a força possível. Para dizer que a santidade está dentro de nós, porque nós herdamos essa santidade da própria Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mediante a encarnação. Porque com a encarnação eu participo do seio da Trindade. E que tal você fazer uma experiência como a Renata também fez, marcou a vida dela e concedeu a ela essa firme decisão de ir contra a corrente? Tem a possibilidade concreta de você vir viver com a gente esse Revolução Jesus de 8 a 12 de janeiro aqui em Cachoeira Paulista com o tema Eleve a Revolução Jesus. Então você não pode ficar de fora, o pessoal já está se organizando, a galera está marcando presença, as inscrições do Radical já estão acontecendo, se fosse você eu corria para não ficar sem, eventos.cancionova.com. Vamos ter uma programação vasta para o Fundamento Radical, pregação, adoração, paralelas e shows. E entre os shows teremos ele, Thiago Tomé, com a gente mais uma vez, mas graças só a Deus. showzaço, né? Só showzaço. Missionário Shalom, Peter de Laura, Thiago Tomé, Rosa de Saron. E aí, ó, esse é alto Thiago nível. Marcon, tudo que é on. Vou cantar, vou cantar. Quando tiver on, a gente Eu vai, acho que isso é um convite para participação no seu show, não sei, não entendi. Não, pode ser? Pode, né? O importante é estar on, entendeu? Tá ali, né? Você pode ficar ali atrás, né? On. Saron. Marcon. Ah, então tô dentro. Não, você é muito bacana, né, a gente faz o off, Markoff, tá? Markoff, ótimo, que bom. Já me descartando aqui, né, gente? Convida, depois desconvida na cara dura. Obrigado, Thiago, foi ótimo. Bom, mas ó, de 8 a 12, então, ó, shows que vão estar aqui presentes. Então, venha viver essa revolução. E como a Renata, existem muitos jovens que, de fato, estão precisando. Então, você que sabe, conheça um amigo seu que ainda não teve essa experiência, traz ele pra cá. Venha vivenciar essa experiência junto com ele. Deus quer marcar a sua vida, Ele quer revolucionar. O intervalo é rápido, a gente sai em bom e alto tom. Thiago Tomé e Fagner, os brothers aí cantando, e já já a gente volta. É Fagner, não é Fagner não, mas a gente vai. Fagner. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar seu caminhar. A Revolução Jesus. E o programa de hoje está trazendo esse assunto para você, esse assunto elevado. Afinal de contas, nós somos elevados por Deus. É possível chegar no céu direto? E assim, se é, qual é o caminho, né? Nos ensina, é porque possível. Eu quero... Só que não é questão de querer. Antes de tudo é uma graça. E somente os mártires têm esta graça. E no início da igreja, muita gente, quando descobriu esse privilégio, até queria. Mas a questão não é querer. A questão é se Deus quer que esta seja a via na qual a pessoa contemple a face de Deus. Então, de forma direta, sem passar pelo purgatório, somente os mártires.
o mais santo do santo, no que ele morre, ele passa pelo purgatório. Por quê? Exatamente aquela dimensão que nós falamos anteriormente. O purgatório não é que Deus diz, calma aí, Não vai entrar agora. não entra agora não. Não é nesse sentido, é que quando, após a nossa morte, nós temos plena consciência, a plena consciência aqui no aspecto humano de quem nós somos. O quanto que eu amei e o quanto que eu deixei de amar. Então, por mais santo que seja, a pessoa sabe que em algum momento ela não amou tanto como ela deveria amar. E ela diz, eu vou aguardar, eu preciso me purificar para então ser integrado, inserido na santidade de Deus. Então, a possibilidade de ir direto, isso não tem. É quase impossível, a menos que seja da vontade de Deus passar pelo martírio. Porém, tem como eu diminuir, digamos assim, aqui com uma aspa bem grande, sobretudo para você que está em casa, pelo amor de Deus, uma aspa bem grande, diminuir os dias de purgatório. Por meio de quê? Da penitência que eu faço, do jejum e de modo especial pelas indulgências, sejam elas plenárias ou sejam elas parciais. Se eu cumpro as indulgências a partir do que a igreja descreve, digamos assim, eu vou diminuindo os dias que eu passo no purgatório. Sim, e como é fácil, né, se a gente está no estado de graça, receber essas indulgências, porque a igreja é uma mãe de fato, né? E existem várias solenidades, né, que ela nos concede essas indulgências, né? Entre elas, vale recordar, porque todas as vezes que eu visito um santuário, inclusive aqui no Pai das Misericórdias, o santuário de Aparecida, se eu participo da missa, se eu estou em estado de graça, eu rezo um Pai Nosso, um Glória ao Pai, uma Ave Maria, pelas intenções do Santo Padre o Papa, eu ganho as indulgências. Se é sem ser o dia da festa do santuário, indulgência parcial. Se é no dia da festa do santuário, indulgência plenária. Outra forma simples, se eu participo de uma adoração comunitária, no final eu rezar ali o Pai Nosso, Glória ao Pai, Ave Maria, pelas intenções do Santo Padre o Papa, eu também ganho indulgência. A igreja é uma mãe, ela abre as portas e diz, ó, todo mundo venha para o céu. E também se eu me esforçar em amar, né? Quanto mais eu amo, também diminui essa... Não necessariamente, nesse aspecto do purgatório. Pelo menos na via ordinária, para diminuir, para que os nossos pecados, não é nem os nossos pecados em si, as consequências do pecado, porque o pecado ele é perdoado mediante, lógico, o arrependimento do nosso coração e de forma direta através do sacramento da confissão. Então, o que, digamos, no purgatório acontece é ali a purificação das consequências deste pecado. Se eu amo muito, cada vez mais eu vou ficar parecido com o nosso Senhor, que é o homem por natureza, o homem perfeito. E eu tenho que sempre olhar para Jesus e querer imitá-lo. E a melhor forma de imitá-lo, e é o exemplo maior, é exatamente no amor. Então não tem como alguém que ama muito não ficar parecido com o nosso Senhor. Estamos falando de elevação e o grande impulso para que ela aconteça se chama oração. Quando a gente reza, é consequência a gente ser elevado. É por isso que agora a gente quer elevar a nossa oração a Deus. Por isso que agora a gente quer elevar você e apresentar a sua realidade. Vamos rezar com a gente? Não sei como é que foi o seu dia hoje, o que você passou ou nos últimos dias. Mas que tal nesse momento você parar o que você está fazendo para se encontrar com Deus? Para que Deus eleve o seu coração e quem sabe te dê uma nova visão frente àquilo que você está vivendo. A realidades tão difíceis, desafiadoras. Deus, Ele vem ao nosso encontro. Então o convite é esse. Vamos rezar? Para nos elevar e para nos ajudar, nós vamos cantar. Até rimou. Vamos lá. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar.
orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Eu quero rezar por você, jovem, que precisa tomar uma decisão, que precisa remar contra a correnteza, que precisa romper com o pecado. Hoje, qual o pecado que você precisa romper? Será que é aquele relacionamento que não te leva para Deus? As amizades que te levam por caminhos tortuosos? O que tem te corrompido? O que tem corrompido a sua relação com Deus? Você precisa se decidir. O Senhor, aquele que morreu na cruz por você, se decidiu por você e te ama. E agora você precisa se decidir por Ele. Retomar a sua vida com Deus. Diante desse caminho contra a correnteza, enquanto cantava, me lembrava desse trecho de Êxodo capítulo 14, onde ali Moisés conduz o povo que fugia do faraó, e o povo estava morrendo de medo. Eles olhavam à frente e viam diante deles o mar. Eles olhavam atrás e viam o faraó com seus cavalos, com seus cavaleiros. E eles temiam, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Mas de repente, o Senhor inspira Moisés de uma forma inusitada a erguer o cajado diante daquele mar, e ele se abre. Seguir contra a corrente é assim. É contra as expectativas, é contra as possibilidades, mas o Deus que nós cremos e no qual nós confiamos, Ele abre mares diante de nós. Ele derruba inimigos atrás de nós. Então eu não sei o que tem sido o seu medo, qual tem sido o seu medo, contra o que você tem lutado, contra que forças são essas, que inimigos são esses. Talvez você seja uma pessoa que tem medo da morte, que tem medo das pessoas, de estar num lugar cheio de pessoas, aí te vem um pânico. Talvez você tenha medo de entrar num lugar fechado. Talvez você tenha medo de responder à sua vocação, ao chamado que Deus te faz. Você olha para esse mar à sua frente, você olha para os inimigos atrás, e tudo isso te trava. É como se você ficasse ali acuado, travado. Mas existe um Deus que abre mares. Então esse Deus que nos reúne, diante do qual não há mar, diante de quem não há impossível, é o nosso Deus. Então se entregue a sua juventude a Ele. Entregue, assim como a Renata rezava, a sua decisão, a sua escolha. Mas também se aventure em Deus. Deixa Deus te levar para esses mares, para esses horizontes que você não imaginou. Talvez seja um chamado vocacional, talvez seja trilhar o mesmo caminho de novo. Você que já tentou tantas vezes, e me vem ao coração, você que tem estudado na sua faculdade, na sua universidade, você sonhava com isso e tantas vezes você acabou sendo reprovado, não ia para frente, aí bateu aquele desânimo, aquele temor, aquele medo. Isso não é para mim. Mas ouse fazer esse caminho de novo, com o estudo, mas com o Senhor. É diferente. Eu ouso dizer, se você rezar todos os dias, juntamente com aquele momento do seu estudo, o mesmo tempo que você dedica ao estudo, você dedica um semelhante tempo à oração. Eu ouso desafiar você. Aquilo que você antes temia e tremia, você vai ver a sua vitória. Então esse é o Deus que nos reúne. Nenhum mal o resiste, nenhum mar se fecha, pelo contrário, os mares se abrem. Então que todo temor, que todo medo dê lugar a essa ousadia daqueles que confiam no Senhor. E é livres deste medo, Senhor. Livres deste medo que nos aprisiona e que nos paralisa. Faz-nos decididos a buscar as coisas do alto. Faz-nos decididos a nos elevar, Senhor. Eu peço, Jesus, por cada um de nós, a começar de nós e por cada jovem que nos acompanha, por cada pessoa, que nós não nos conformemos a este mundo, que nós não nos contentemos com uma vida medíocre, que nós não nos contentemos com uma vida qualquer,
mas que a nossa visão se amplie, que os nossos horizontes se ampliem e que nós possamos contemplar este plano de grandeza que Tu tens para nós, Senhor, que é a santidade de vida. Este plano maior que nos fará realizados, que nos fará felizes. É isso que nós queremos, por isso desperta o nosso coração, tira aquilo que impede que nós possamos viver decididos a buscar a santidade como a primeira e a maior meta das nossas vidas. Porque nós queremos nos elevar, Senhor, nós não queremos mais estar presos a coisas tão passageiras, ilusórias, que por vezes nos enganam, Senhor. Há tantas mentiras que fomos ouvindo, quantas vezes estamos presos aos prazeres, ao prazer pelo prazer, querendo apenas o possuir nessa terra e nos esquecemos que o nosso coração anseia por algo que é maior, por algo que é muito maior, por algo que é melhor, por algo que permanece, que é o eterno. Por isso nos eleve, Senhor, nos eleve neste momento os nossos corações, devolva a esperança aos desesperançados, aos desacreditados, nos eleve porque nós queremos ser santos, nós queremos chegar ao céu. Eleva-nos, Senhor, este é o nosso pedido, eleva-nos da condição que nós estamos, levanta os caídos, acorda os adormecidos, restaura, Senhor, os feridos e coloca-nos de pé, Senhor, e nos eleva, nos eleva, nos eleva, é o que nós nos pedimos, Senhor. Que o Espírito Santo agora então complete essa obra começada diante de tudo aquilo que nós clamamos. Ore por um instante no Espírito, que você jovem, na ousadia desse instante de oração, possa sentir o mover de Deus em você, vencendo as suas fraquezas, os seus limites, te levando a esse degrau de santidade. Colossenses 3, buscai as coisas do alto, que nós de fato avancemos, que nós de fato elevemos os nossos olhos então a esses altos montes, como diz o Salmo. Sim, Senhor, eleva-nos, nós queremos mais em Ti, que Teu Espírito nos leve e nos dê essa ousadia. Nenhum mal irá resistir, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. E nós terminamos assim, trazendo este segredo, entre aspas, para a elevação, é a oração. A oração que sempre vai fazer com que nós saiamos da condição que nós estamos. E o próprio Deus que vem ao nosso encontro e nós que vamos ao encontro dele, ele vai nos elevar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, você não foi feito para pouca coisa. Você foi feito para algo grande. Você não foi feito para o passageiro, mas para aquilo que permanece, para o eterno. Obrigado, Renata. Obrigado, Fagner. Valeu. Obrigado, Xará, por estar aqui com a gente sempre, viu? E a gente segue revolucionando e se elevando, viu? Isso aí. E você fica ligado com a gente, @Revolução Jesus nas nossas redes sociais, para ficar por dentro de tudo aquilo que rola aqui no programa, nos bastidores e nas missões do Revolução Jesus. Agenda Revolução, @cançãonova.com, para você levar uma missão aí na sua cidade. Grande abraço e seguimos nos elevando. Valeu! Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.